Tribunal de Cristo e julgamento final. Graça e paz. Meu nome é Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação em primeira mão. Hoje eu quero falar sobre o Tribunal de Cristo e sobre o juízo final. A gente precisa entender qual é a diferença entre esses dois eventos extraordinários que marcarão a vida das pessoas para sempre. Primeiro eu quero ler um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. 2 Coríntios 5, 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E quero ler também Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A grande diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo final é que no tribunal de Cristo, só quem vai participar são os salvos, são as pessoas que creram em Jesus Cristo, pessoas que foram arrebatadas. O tribunal de Cristo, ele acontecerá no momento em que a terra, tanto a nação de Israel como todas as outras nações, passarão pela grande tribulação, pelo período de tribulação que se dividirá, em dois períodos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de uma grande tribulação. Serão 7 anos, é a última semana para Deus tratar com o povo judeu e os habitantes da terra. Deus provará a terra, principalmente o povo judeu. Nesse período de grande tribulação ou de tribulação aqui na terra, nós, os salvos, estaremos nas bodas do Cordeiro e no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para quem foi salvo. Então não pense de maneira alguma que o tribunal de Cristo é para julgar você, para tirar de você ou dar a você a tua salvação. Não. Quem participar do tribunal de Cristo será salvo, ou já são pessoas salvas. Então não se preocupe com isso, não é para julgar para salvação ou para condenação eterna. O tribunal de Cristo é para os salvos. O que será julgado no tribunal de Cristo? As obras. Por quê? Porque o tribunal de Cristo é para recompensar as pessoas. Por exemplo, eu estou salvo, porque creio em Jesus Cristo. Mas o que eu fiz com a minha salvação? Eu preguei o evangelho, eu exerci o ministério, eu vivi o propósito para o qual eu fui salvo? Se a resposta for sim, eu serei galardoado por isso. Deus me recompensará por isso. Mas se eu apenas fui salvo e eu não fiz nada com a minha salvação, eu não vivi o propósito para o qual eu fui salvo, eu não ministrei, eu não exerci meu ministério em favor das pessoas, o que acontecerá comigo no tribunal de Cristo é que eu apenas não receberei o galardão, ou melhor dizendo, a recompensa pelo meu serviço prestado ao corpo de Cristo. Quem Deus vai galardoar no tribunal de Cristo? As pessoas que exerceram o seu ministério de acordo com o propósito para o qual elas foram salvas e foram criadas por Deus. Então, recompensados serão as pessoas que exercerão o seu ministério. Quem não receberá o galardão são as pessoas que não exerceram o seu ministério em conformidade com o propósito para o qual foram salvas e passaram a existir por um ato de graça e favor de Deus para cada uma delas. Por isso, não fique com a sua cabeça preocupada. Eu não fui bom bastante para ser salvo, por isso estou passando no tribunal. Não. Você vai passar no tribunal de Cristo exatamente porque você foi salvo. Se não fosse salvo, não teria sido arrebatado, não teria participado das bodas do Cordeiro e não estaria no tribunal de Cristo. Só os salvos participam do tribunal de Cristo. Agora a Bíblia diz que serão vistas ali os bons comportamentos e os maus comportamentos, isto é, o que fez de bom ou o que fez de mal com o seu próprio corpo. É importantíssimo você entender
que muitas pessoas ficarão tristes no tribunal de Cristo, derramarão lágrimas no tribunal de Cristo, porque elas não receberão galardão, porque elas não fizeram ou não vivenciaram, não desfrutaram, não exerceram o seu ministério baseado no propósito que o Senhor deu à vida delas. Deus me salvou, Ele me salvou com um propósito. Deus me deu o ministério da palavra para que eu compartilhe com as pessoas, com o ministério da palavra, a salvação que eu fui salvo. Existe um propósito. Deus me salvou para que eu o servisse, para que eu servisse ao corpo de Cristo, para que eu servisse os meus irmãos, a minha geração. E Ele me deu dons ministeriais, dons espirituais. Eu preciso exercer esses dons ministeriais e espirituais para servir o corpo de Cristo. Quando eu não faço isso, eu não sou galardoado. Mas a única coisa que acontecerá no tribunal de Cristo não tem nada a ver com perder a salvação, mas tem a ver com perder o galardão. Se você ler as epístolas aos Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, 1 Coríntios 3, vou dar só um exemplo rapidamente, para seguir adiante. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 15. 1 Coríntios 3,15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, isto é, perder, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Versículo 14 diz o seguinte: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Então, o que acontece é que não perde a salvação no tribunal de Cristo, mas se perde galardão. Então, o importante hoje é você estar focado em descobrir, através do Espírito Santo, da tua relação com Deus, quem você é no corpo de Cristo, qual é a tua função, quais são os ministérios, os dons que eles deram para que você exerça isso. E ao chegar no céu, depois do arrebatamento, da boda do Cordeiro, entrar no tribunal de Cristo de cabeça erguida, pronto para receber o galardão, a recompensa pelo seu trabalho aqui na terra. As pessoas confundem muito salvação e galardão. Salvação é uma coisa, galardão é outra coisa. Você foi salvo para também ser galardoado, mas tendo sido salvo, jamais perde a tua salvação. A única coisa que você pode perder é o seu galardão. Então, fique firme, servindo ao Senhor, amando ao próximo, amando as pessoas, servindo as pessoas, porque há galardão por tudo aquilo que você faz pelo teu irmão, pelo teu próximo. Agora, o segundo momento, a Bíblia fala do juízo final. Nenhum salvo participará do juízo final para ser julgado. Na verdade, os salvos que foram galardoados no tribunal de Cristo participarão do juízo final como juízes ao lado de Deus, o grande juiz de todos os tempos, de todas as eras. O justo juiz. A igreja estará ao lado de Cristo para julgar todo aquele que não for achado no livro da vida, seja grande, seja pequeno, não importa quem seja essa pessoa, não importa se vai ser Satanás ou os seus principados, enfim, o império das trevas, a igreja estará com Cristo, julgando o mundo. A gente tem uma breve explanação sobre isso, também no livro de Coríntios. Paulo disse isso no capítulo de número 6. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Isto é, no tribunal de Cristo, nós somos julgados por Deus segundo as nossas obras para sermos galardoados, recompensados ou não recompensados. Já no juízo final, nós estaremos ao lado de Deus julgando Satanás, julgando os principados, julgando o império da morte, o império das trevas, julgando o ministério da injustiça, da iniquidade, o espírito do erro, do engano, da mentira, o anticristo, a besta, o falso profeta. Nós vamos julgar todas as hostes malignas, sejam dominadores, forças espirituais da maldade, principados, potestades, enfim, todo o mal será julgado pela igreja e pelo Senhor Jesus no trono branco. E aí é o juízo final. Então saiba distinguir o que é tribunal de Cristo e juízo final. Deus abençoe o teu coração e até a próxima. Tchau, tchau.